minha semente prosperará e a videira florescerá. Em toda a terra sorrirá novo som. Grandes coisas fez o Senhor. Aleluia! Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu quero estar te cumprimentando com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar aqui com você. Estamos dando prosseguimento ao nosso curso de TLGF, Treinamento de Liderança de Grupo Familiar. Queridos, estou muito satisfeito por ter chegado até aqui. Creio que esse curso tem sido de grande valia também para a sua vida espiritual. Chegamos até aqui, metade do curso praticamente, e cremos em nome de Jesus que estaremos chegando ao final. Por isso, querido, eu quero insistir com você. Persevere, eu creio em nome de Jesus que você vai chegar até o final. Você vai concluir esse curso de liderança de grupo familiar. E eu creio que Deus vai fazer algo de tremendo na sua vida. Vai fazer também na minha vida. E vai fazer na vida da nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Por isso, seja bem-vindo ao 4º capítulo do curso de liderança de grupo familiar, em nome de Jesus Cristo. Em toda a terra sorrirá novo som. Amém, queridos? Então vamos falar nesse 4º capítulo sobre o encontro do grupo familiar. O que significa isso? O encontro, aquele momento em que nós estaremos ali nos reunindo no lar para estarmos louvando, estarmos compartilhando a palavra, estarmos orando. Então, vamos falar um pouco desse encontro do grupo familiar. Uma coisa, querido, é importante que nós saibamos. Temos que saber diferenciar o que é grupo familiar e o que é o encontro do grupo familiar. Sabe por quê? Muitas vezes a gente pensa que grupo familiar é só aquele momento em que nós estamos ali no lar, reunidos, para, como foi falado, orar, meditar numa palavra. Então a gente tem que saber o que é grupo familiar e o que é encontro. O encontro do grupo familiar acontece uma vez por semana, mas o grupo familiar em si, ele funciona 7 dias por semana. Amém? Mais uma vez eu te convido a dar uma olhada na nossa apostila para que nós possamos verificar algo importantíssimo. Aqui está dizendo assim, ó, os problemas e necessidades não aparecem somente no dia do encontro do grupo familiar, mas durante toda a semana. Deixar a ministração para o encontro do grupo familiar pode não ser o suficiente. O valor de estar presente na vida dos nossos irmãos durante toda a semana, seja com visitas, ligações, mensagens ou coisas parecidas, devem ser um valor, ou seja, deve ser um valor de todos nós. Então nós começamos a repetir algo que nós já falamos, com mais ênfase. Por quê? Porque na verdade o encontro, a eficácia daquele encontro no dia de quarta-feira, como tem acontecido no grupo familiar que funciona lá em casa, no dia de quarta-feira, ou sábado, ou no dia de terça-feira, a eficácia vai depender de um trabalho de toda semana. Então, queridos, é interessante nós sabermos que quando nós nos candidatamos, quando nós nos voluntariamos a sermos líderes de grupo familiar, nós estamos assumindo a responsabilidade não só para aquele dia, mas para toda semana. Porque nós teremos que orar pelo grupo, nós teremos que estar meditando, preparando uma palavra. Geralmente nós estaremos meditando e compartilhando a palavra de domingo à noite do culto. Então nós teremos que prestar atenção, não somente estar no culto, prestar atenção na palavra e começar a meditar, começar a pedir a Deus direção para que o Senhor, ainda que já tenha sido ministrado no culto à noite, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações para que nós possamos ter condições e para que nós possamos ter uma direção do Espírito Santo para estar ministrando lá no encontro do grupo familiar. Então, queridos, nós vamos nos aprofundar mais naquilo que nós já falamos no capítulo 3, a Semana do Líder. A importância de estarmos mergulhando durante toda a semana no grupo familiar para que quando nós chegarmos no
encontro ali no dia de quarta-feira, o Senhor possa fazer aquilo que Ele pretende fazer através das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos estar verificando como nós podemos preparar um encontro do grupo familiar. A primeira coisa, nós temos que colocar o grupo familiar diante do Senhor. Peça para que o Senhor comece a preparar um ambiente espiritual. Peça para que o Senhor comece a trazer aquelas pessoas que Ele quer trazer para o grupo. Peça para que o Senhor te ajude a compartilhar a palavra, ainda que não tenha sido você que tenha separado a palavra, ainda que tenha sido seu pastor que tenha te direcionado qual seria a palavra ministrada. Comece a pedir ao Senhor para que o Senhor te dê uma capacitação do Espírito Santo de Deus para que você possa ministrar essa palavra com eficácia. Enfim, comece a colocar os seus problemas, comece a colocar o problema do grupo diante do Senhor, para que o Senhor possa estar criando aquele ambiente agradável, para que o Senhor possa estar derramando a unção dele sobre aquele local. E eu creio que se for debaixo de oração, quando as pessoas começarem a entrar naquele lar, eu creio que algo de tremendo vai acontecer na vida de pessoas, vai acontecer na sua vida, e o reino de Deus será engrandecido por esse grupo familiar. Número 2, comece a pensar de uma maneira criativa como vai ser o seu grupo familiar naquela noite, ou naquela tarde, ou naquela manhã, independente de que horário esteja funcionando o seu grupo familiar. De maneira, ou seja, faça um esboço, comece a ter um planejamento, ou seja, a dinâmica que alguns chamam de quebra-gelo. Qual será a dinâmica? Poxa, se eu quero meditar numa palavra tal, então essa dinâmica vai encaixar nesta palavra, né? Qual será o louvor apropriado para que eu possa cantar ali, para que possa edificar a vida dos irmãos? Então, queridos, comece a planejar como nós receberemos as pessoas que estarão chegando, né? Aqui na nossa apostila está falando disso. Fala assim, ó, pense criativamente na reunião, ó. Planejar antecipadamente sobre a reunião, como foi falado, quebra-gelo, um louvor, a dinâmica, né? Como tornar o encontro mais marcante, ou seja, una-se ao Senhor para preparar um encontro precioso para as pessoas. Amém, amados? Em nome de Jesus Cristo. Então a segunda coisa que nós queremos colocar é que você tem que estar se preparando antecipadamente. Crie estratégias, coloque ali um mapa diante de você, um esboço, para que você possa entender aquilo que Deus quer fazer e comece a planejar, comece a rabiscar, né? Algumas pessoas acham que não devem rabiscar, tem que esperar que Deus venha trazer na mente. Não, mas quando você faz um esboço, isso é uma questão de responsabilidade, porque você quer fazer o melhor, você está preocupado com o que há de acontecer naquele grupo familiar. Por isso, meu amado, algo que é muito importante no encontro do seu grupo familiar é que antecipadamente você comece a planejar, comece a fazer um esboço, para que no dia você não seja um líder que venha depender do improviso, né? Na maioria das vezes, improviso é sinônimo de desleixo. É porque algumas vezes a gente não se prepara antes, aí tem que ficar improvisando. Querido, algumas vezes o Senhor vai te dar direções diferentes para que você possa realmente conduzir o grupo, conduzir a oração, a reunião da maneira ao qual você não planejava. Mas na maioria das vezes, tenha certeza que o Senhor vai respeitar a sua dedicação, o seu planejamento, a sua preocupação está fazendo com que o grupo familiar seja algo bem conduzido. Por isso, se prepare antes, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, meu querido, comece a trabalhar, comece a se movimentar. Em que sentido? De maneira nenhuma, um líder de grupo familiar pode chegar atrasado. Algumas vezes nós temos aquele benefício de sermos líderes de grupos familiares que funcionam em nossas casas, mas outras vezes não. Outras vezes somos líderes de grupos familiares que funcionam em outras casas, outros lares. Temos que chegar na hora certa, ou até mesmo temos que nos antecipar. Sabe por quê? Sabe o que tira a moral do líder diante das pessoas? É o líder que não tem compromisso com o horário.
É um líder que chega atrasado, o líder fica desacreditado, as pessoas desistem de estar no grupo. Que vergonha, né? Quando as pessoas estão ali no grupo esperando e o líder chega ali atrasado, com aquela cara sem graça, dando desculpas, que todo mundo sabe que é desculpa. Querido, quer afundar o seu grupo familiar, seja um líder que não tenha compromisso com o horário. Então comece a estar atento. Você não pode ser um líder que não tenha compromisso com o horário, para que você não venha ficar desacreditado diante das pessoas. Está aí na nossa apostila. Outra coisa, querido, tenha certeza que as pessoas estão cientes do local e do horário, né? Geralmente o grupo familiar, ele funciona no mesmo local e no mesmo horário, mas algumas vezes há necessidade de mudança. Algumas vezes vai acontecer alguma coisa, ou na igreja, ou de repente o anfitrião ali tem um compromisso e não pode abrir as portas do seu lar naquele dia. Então há uma necessidade de mudança. Imagine um visitante, uma pessoa que está começando a caminhar na presença do Senhor, a alma preciosa, chegar lá e dar de cara com a porta fechada. Isso pode acontecer se o líder não avisar previamente aquelas pessoas que o dia mudou, que o horário mudou. E aí, querido, depois o que o líder vai falar? Ah, eu esqueci. Isso aí é sinal de irresponsabilidade. Não podemos ser irresponsáveis com a obra do Senhor, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Também está escrito na nossa apostila. Outra coisa importante: torne o lugar agradável. Ou seja, você leva o grupo para estar se reunindo em um lugar insalubre, um lugar sujo, um lugar que pode trazer doença. Que terrível! Como a pessoa vai ficar à vontade num lugar onde tem barata morta no chão, num lugar onde está com cheiro de urina de cachorro? Então, queridos, algumas vezes o anfitrião, ele cede o seu lar, mas se for o caso, você pode chegar um pouquinho antes, né? Com a permissão do anfitrião, você pode ajudar ele a arrumar, fazer uma faxina ali rápida, ajudar para que as pessoas possam chegar ali e possam se sentir bem. Outras vezes o lugar é um lugar que está fechado, abandonado, ninguém mora. Um escritório fechado, que o dono do escritório de repente queira ceder para a reunião do grupo. Então você tem que chegar lá antes, abrir as janelas, tirar a poeira, para que a pessoa possa se sentir confortável. Procure levar os irmãos para se reunirem num lugar onde não venha atrapalhar os momentos de louvor, os momentos de ministração da palavra. Já pensou? Irmãos, semana que vem a nossa reunião do grupo familiar será na feira, que acontece ali na sexta-feira, né, às 11 horas da manhã. Nós estaremos ali reunidos ali na feira. Que terrível reunir na feira. Como eu vou orar ali pelos irmãos ali na feira, compartilhar, como o irmão vai poder se abrir, não é verdade? Então, queridos, temos como líderes de grupo familiar ou auxiliares de líderes, temos que estar preocupados com o local ao qual as pessoas irão se reunir, né? Olhando para a apostila, você vai observar esses pontos aí também, né? Queridos, em nome de Jesus Cristo, uma coisa que é de suma importância: já que estamos ali reunidos no grupo familiar, atente para que nada venha acontecer que venha tirar a atenção do grupo familiar. Ou seja, de repente chegou um irmãozinho ali abençoado que vai tocar um violão. Aí nós começamos a orar, e o irmão tá afinando o violão, esqueceu de afinar o violão e começa a afinar o violão. Tom, 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 tom. Tira a concentração, né, queridos? Tira a concentração. Ou então, de repente, tem uma pessoa ali que trouxe ali o seu bate-bag, enquanto tá rolando lá a reunião, o irmão tá lá brincando um pouquinho com o bate-bag. Então, ou seja,
São essas coisas que o líder tem que atentar para que não venha acontecer, porque naquele momento nada pode nos distrair. Temos que estar focado naquilo que o Senhor quer fazer no nosso grupo familiar. Meu amado, algo muito importante também que nós devemos compartilhar: a criança é uma bênção, né? Mas algumas vezes a criança é um fator complicador se nós não atentarmos para isso. Então, que nós possamos estar programando algo para as crianças, deixar um lugarzinho para as crianças, para que as crianças possam desenhar. Se é um lar onde tem um quarto confortável, que as crianças possam ficar ali. Se for o caso, até dentro ali do grupo familiar, podemos fazer uma escalinha para que cada reunião de grupo familiar um irmão esteja ali com as crianças. Sabemos que a criança, né, nesse seu período, eles gostam de brincar, gostam de correr, então nós temos que contornar essa situação, porque senão as crianças podem atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. E em nome de Jesus Cristo, a criança, ela vem para ser bênção e não para ser uma pedra de tropeço, não é verdade? Para ser bênção. A criança é bênção. Nós louvamos a Deus pelas crianças, mas temos que ter sabedoria para que a atividade da criança não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Meu amado, preste atenção no dia em que nós estivermos reunidos ali no nosso grupo familiar. Estará acontecendo uma coisa muito importante. É por isso que temos que entender os 4 E's. Que é isso? Os 4 E's. Preste atenção. O primeiro é encontro. O segundo é exaltação. O terceiro é edificação. E o quarto é evangelismo. Amém? Encontro, exaltação, edificação e evangelismo. Vamos lá, vamos falar sobre cada uma delas. Vamos para o primeiro é. Qual é o primeiro é que nós falamos? O encontro. O que nós queremos dizer com encontro? Os irmãos estão ali. Algumas vezes, pessoas não se conhecem muito bem. Alguns já se conhecem, outros não. Né? E algumas vezes o ambiente fica tenso. Por quê? Porque as pessoas ficam uma com vergonha da outra, né? As pessoas que já se conhecem até estão mais soltas um pouquinho, mas as outras não. E as que já se conhecem ficam até um pouco sem graça, porque as outras estão tensas. Então, geralmente, para que possamos desfazer essa tensão do nosso grupo, nós fazemos algo chamado de quebra-gelo. O que é esse quebra-gelo? É para quebrar o gelo. Tá no gelo ali, é uma rigidez, algo meio tenso. Então nós vamos fazer alguma coisa, uma dinâmica, para que as pessoas comecem a rir, para que as pessoas comecem a falar alguma coisa, para que as pessoas comecem a se conhecer. Ou seja, existem vários tipos de dinâmica. Você que tem frequentado lá o grupo toda quarta-feira, você tem observado que algumas vezes nós fazemos algumas dinâmicas um pouquinho mais sérias, outras dinâmicas um pouquinho mais divertidas, mas enfim, todas as dinâmicas que nós fazemos, isso proporciona o grupo a estar interagindo, a estar rindo, a estar se soltando. E a dinâmica é importante porque a dinâmica, esse quebra-gelo, vai fazer com que as pessoas daqui a pouco comecem a entrar na presença de Deus de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve. Eu creio que o Senhor vai começar a trabalhar mais facilmente na vida das pessoas. As pessoas não vão estar meio que com o coração endurecido por causa da tensão. As pessoas não vão estar armadas. Ou seja, vão começar a se conhecer. É muito interessante a questão da dinâmica ali no grupo. Então eu faço a dinâmica. Na internet existe milhões de dinâmicas que podem ser usadas no grupo familiar. São chamadas de quebra-gelo. Pode colocar lá na internet que você vai achar dinâmicas ou quebra-gelo, dinâmicas de grupo. Não é verdade? Né? E algumas vezes existem dinâmicas apropriadas para aquilo que vai ser falado no compartilhar. Né?
temos que ter cuidado com relação à dinâmica. Por quê? Porque algumas vezes, ao invés de quebrar o gelo, a gente pode fazer com que o gelo fique mais rígido ainda, o ambiente fique mais tenso ainda. Por quê? Porque algumas vezes não usamos de sabedoria, né? Temos ali um grupo de adultos, aí a gente vê aquele quebra-gelo infantil, né? Aquele quebra-gelo, irmãos, cada um pega um papelzinho, aí daqui a pouco, ó, abre o seu, aí a pessoa lá chega, um adulto, um senhor de 50 e poucos anos, você vai ter que imitar o canguru. Tem como, né? Uma pessoa, eu vou aqui na frente de todo mundo, mas vou imitar canguru. Imita o macaco, não é verdade? Então fica difícil a gente usar um tipo de quebra-gelo desse infantil em um ambiente ao qual tem adulto. Então temos que usar de sabedoria, não é verdade? Agora, se pegarmos um quebra-gelo desse e usarmos num grupo de crianças ou de juniores, as crianças vão rir, vão dar gargalhada, um vai rir do outro, e realmente vai ser um momento para quebrar o gelo e vai ser uma bênção. Mas um adulto, aí temos que colocar algo que se enquadre na faixa etária. Como assim? Exemplo de alguns quebra-gelos que nós já usamos. No começo da reunião, a gente chega e fala: ó, irmãos, cada um aqui teve um tipo de experiência durante a semana. Para alguns, a semana foi uma maravilha, para outros, a semana foi um pouco tensa. Então você vai pegar e vai falar uma previsão do tempo, para que você possa nos dizer como mais ou menos foi a sua semana. Aí vai falar: ó, a minha semana foi ensolarada. O outro vai falar: minha semana foi chuvosa, com tempestade, com raio. Na verdade, então é algo que se enquadra na faixa etária. Então nós temos que vigiar para que nós não venhamos, ao invés de quebrar o gelo, deixar o ambiente um momento mais tenso do que já está. Outra coisa, meu irmão, o quebra-gelo ele pode ser usado várias vezes no mesmo grupo. Não precisamos de, poxa, eu já usei 30 quebra-gelo e agora qual será o próximo? Então, querido, não se acanhe. De repente você usou aqui aquele quebra-gelo de como foi a sua semana, nos deu um exemplo falando sobre a previsão do tempo. De repente você já falou, daqui a alguns dias você pode falar de novo. Ou de repente um outro tipo de quebra-gelo semelhante, como foi a sua semana, indique aí através de uma fruta. Algumas vezes você pode repetir, sim, é bem verdade que nem sempre você vai estar precisando repetir. Por quê? Porque existem muitos tipos de quebra-gelo diferentes. Porém, na verdade, quando houver a necessidade, repita, sem medo de ser feliz, sem medo de repente alguém venha reclamar. Não, as pessoas não reclamam, as pessoas fazem sim. O importante é o gelo ali está sendo quebrado. Temos aqui na nossa apostila, querido, que esse momento de dinâmica, de quebra-gelo, é interessante que todos participem. Existem algumas pessoas mais extrovertidas e outras mais introvertidas, mais tímidas, né? Mas as extrovertidas vão falar com certeza, mas as tímidas podem falar também. Algumas vezes precisam do empurrãozinho, precisam de estar tendo ali aquela oportunidade a mais. Mas com certeza, um líder que tem sabedoria, um líder que tem a destreza em fazer com que todos venham participar, ele vai conseguir vitória, vai conseguir fazer com que o tímido participe. E quem sabe o tímido venha deixar de ser tímido. Aí nesse grupo acontece, a pessoa chega acanhada, não quer falar, porque tem vergonha, daqui a pouco está querendo falar. Alguma vez o líder vai ter que usar de sabedoria para dar uma travada ali no irmão que era tímido e agora não é mais, né? Então, querido, temos aí essa necessidade de todos estarem participando do quebra-gelo ou de outros momentos no encontro do grupo familiar, tá? Tenha cuidado, porque o quebra-gelo ele não pode ser muito longo. Sabe por quê? Porque no encontro, na reunião do grupo familiar, temos um louvor,
temos que compartilhar da palavra, temos que estar ministrando, orando sobre a vida das pessoas, né? Temos aquele momento de comunhão, daquela conversa entre a gente. Então não podemos fazer com que o quebra-gelo venha tomar todo o tempo. Exemplo, tem aí 8, 9 irmãos no seu grupo familiar e você vai trazer aquele quebra-gelo assim, ó, agora, ó, cada um aqui vai ter que contar a sua história de vida. Já pensou? Não teremos tempo. Então temos que ter sabedoria, e para que isso venha acontecer de uma maneira bem eficaz, pode ser que o líder ele comece dando exemplo, ele comece ali falando, compartilhando, participando do quebra-gelo, para que as pessoas venham perceber que existe um tempo. As pessoas não podem também estar tomando todo o tempo só naquela dinâmica. O perigo do quebra-gelo é que o quebra-gelo pode ser muito bom, quebrou o gelo, as pessoas venham se soltar, e as pessoas não venham querer sair daquele momento. Então o líder tem que ter sabedoria nessa questão aí, e você vai encontrar, mais uma vez, isso aí na apostila. Amém, queridos? E esse momento que nós falamos do encontro, né, que é o primeiro que nós estamos falando, do encontro, que é o quebra-gelo, a dinâmica, nós temos que atentar para que possamos perceber as eventuais necessidades que aparecem no quebra-gelo, né? Algumas vezes a pessoa chega, minha semana foi uma semana de chuva com tempestade, raios, trovão. Opa, olha aí, olha os sinais. Temos que estar atento, de repente esteja acontecendo algo muito perigoso, né? Algo muito ruim na vida dessa pessoa por trás dessa tempestade ao qual ela está colocando. E aí é nesse momento que algumas vezes percebemos a necessidade da pessoa, e ali podemos ministrar, orar, trabalhar com aquela pessoa em cima daquela necessidade, para que essa pessoa possa se render aos pés do Senhor Jesus. Nós estaremos acabando esse momento do encontro falando algo que é importante. Algumas vezes o quebra-gelo pode ser dispensado. Quando não se precise mais quebrar gelo. As pessoas já estão entrosadas, já estão brincando, já estão ali, né, toda interagindo uma com a outra. Algumas vezes a coisa já está tão descontraída que a gente pode entrar no louvor, pode entrar na oração e não precisa nem mais quebrar o gelo. Não é verdade? Ah, mas nunca mais vou quebrar o gelo, nunca mais terei dinâmica se as pessoas estiverem entrosadas. Não, pode sim, para descontrair, pode ter uma dinâmica, para que de repente possa preparar o ambiente para uma palavra, pode ter uma dinâmica, mas algumas vezes não vai ser necessário porque o gelo já está quebrado. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, olha só, agora estamos indo para o segundo Que segundo é esse? O primeiro foi o encontro, o segundo é a exaltação. O que isso significa? O gelo foi quebrado. Agora é a nossa responsabilidade de trazermos a presença de Deus para o grupo familiar. Amém? Então é momento de estarmos buscando ao Senhor, é momento de estarmos adorando, cantando louvores ao Senhor, é momento de estarmos mergulhando em Deus. Podemos abrir esse momento com a palavra, podemos abrir esse momento com oração. Enfim, é o momento, querido, de estarmos sentindo a presença de Deus de uma maneira mais efetiva. Sentimos sim, no quebra-gelo já começamos a sentir a presença de Deus. Agora temos que mergulhar, temos que chorar diante do Senhor, porque, queridos, é para isso que nós estamos no grupo familiar, para que possamos edificar a nossa vida, para que possamos fazer com que o Senhor habite em nós, para que vidas que se encontram ali e ainda não tiveram um encontro com o Senhor possam perceber a presença de Deus e possam se render aos pés do Senhor. Então, queridos, o que nós devemos fazer? Primeiro, com relação ao louvor, escolha cânticos fáceis, escolha louvores que fazem parte do repertório da nossa igreja, porque se eles fazem parte do repertório da nossa igreja, isso significa que as pessoas não terão dificuldade de cantar, e aquelas pessoas que não conhecem acabarão acompanhando aqueles que já estão cantando.
né? Não podemos trazer louvores que nós não conhecemos, aí fica um silêncio total, ninguém sabe cantar, e de repente, se quisermos dar uma ajudinha, podemos até preparar antes, como nós falamos, antes já temos que estar nos programando para o grupo familiar. Então antes podemos pegar ali uma folhinha com louvor, distribuir para as pessoas, para que as pessoas possam ter essa facilidade. O interessante é que todos estejam cantando louvores ali, todos estejam entrando na presença do Senhor. Como foi falado, queridos, é interessante que se houver uma pessoa ali que saiba tocar um violão, nada de ficar afinando o violão na hora. Ah, vamos louvar? Vamos sim. Pera aí, gente. Um minutinho. Acabou o momento. Tirou aquele momento ali que nós estávamos, né, preocupados em estar louvando ao Senhor. Acaba, mata aquele ambiente, não é verdade? E algumas vezes tem irmão que quer se mostrar mais cantor do que outro irmão, na verdade, começa a fazer aqueles agudos, na verdade, e querem aparecer mais do que o outro, e algumas vezes até acaba inibindo as outras pessoas que estão chegando. Caramba, mas como essa pessoa canta, eu tô com vergonha de abrir a boca, na verdade. E temos que estar sintonizados nisso aí. Algumas vezes a pessoa que está tocando um violão chega, gente, e aí? A gente vai cantar o quê? Como cantar o quê? Totalmente perdido. Então o grupo familiar não pode funcionar dessa maneira. Temos que estar sincronizados. Temos que levar esse momento a sério. Por isso, comece a pedir ao Senhor: Senhor, nos dê estratégia para entrarmos nesse momento da exaltação, nos dê estratégia nesse momento de estarmos ministrando louvores a Ti, e o Senhor vai te dar estratégia em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, nesse momento, nós vamos falar do terceiro E. Nós falamos do encontro, falamos da exaltação, agora vamos falar da edificação. Queridos, a edificação é um momento de suma importância para as nossas vidas. O que significa isso? Edificação, nós estarmos aplicando verdades espirituais, verdades bíblicas em nossas vidas. Ou seja, é o momento de nós estarmos compartilhando a palavra de Deus. E como foi falado, nós estaremos compartilhando, não estaremos pregando, mas estaremos lembrando daquilo que foi pregado no culto de domingo. Então existem algumas dicas aí para você que vai estar ministrando edificação no seu grupo familiar. Comece a estar atento àquilo que está sendo pregado no domingo. Esteja atento àquilo que está sendo falado, os versículos bíblicos, e comece a meditar, comece a digerir. Comece a pedir a Deus sabedoria, para que daqui a pouco, no seu grupo, você possa estar compartilhando daquilo que o Senhor já está falando ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Temos aqui também número 2, como já foi falado lá atrás, não devemos ser um professor ou um pregador, e simplesmente você já sabe, um facilitador. Concentre-se na facilitação, porque não somente você vai estar compartilhando aquilo que foi falado no domingo, mas você vai estar facilitando, vai estar fazendo com que outras pessoas também possam falar algumas coisas daquilo que foi falado no domingo. Querido, algumas pessoas que estarão no seu grupo familiar não estiveram no culto de domingo, mas só pelo fato de já estar vendo aquele mover, as pessoas já estarem comentando, as pessoas já estarem compartilhando, já vai dar uma oportunidade, uma chance para que aquela pessoa também possa falar alguma coisa, possa contextualizar aquilo que está sendo falado na sua vida. Então, querido, leia, compartilhe. 5, 10 minutos já é o suficiente para que você possa estar fazendo com que o grupo familiar seja edificado, porque cremos que no momento dessa facilitação, desse compartilhar, dessa
edificação. As pessoas vão estar falando, vão estar colocando os seus problemas e você vai estar ali trazendo conselhos práticos, conselhos para a vida das pessoas diante daquilo que o Senhor já tem te ensinado, já tem ministrado ao seu coração, diante da sua experiência de vida com Deus. Você vai ter condições de estar trazendo conselhos práticos para as pessoas que estiverem ali. Permitam, mais uma vez, que todos falem. É necessário que todos estejam compartilhando. É necessário que todos estejam abrindo seus corações. E se você, de repente, quiser, use estratégias, como tem sido falado. Ou seja, algumas vezes no grupo a gente tem o costume de dividir pessoas. Tem 8 pessoas, vamos pegar aqui, tem 3 aqui, 2 aqui, dá um tema para cada grupinho. E ali eles vão meditar um pouquinho sobre aquele tema. Daqui a pouco estaremos compartilhando, falando um pouquinho desse tema. Ou seja, existem inúmeras maneiras criativas para que possamos estar compartilhando aquilo que foi falado no domingo. E quem sabe, de repente, nem tenha sido falado no domingo, mas Deus coloca no coração do pastor e o pastor vai falar: essa semana nós vamos falar de tal assunto. Então vai ser uma bela oportunidade para estarmos compartilhando de um assunto ao qual o Senhor quer que nós tratemos, em nome de Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, estamos entrando no quarto E. E qual é o quarto E que nós falamos lá atrás? Evangelismo. Mas como assim, pastor? O evangelismo não é antes, quando nós convidamos pessoas para estarem no grupo? É, também, mas no momento ali, temos sim um momento evangelístico. Qual seria esse momento? O momento ao qual nós colocamos diante do grupo quais são os nomes ao qual nós estamos focando para evangelizar. Oramos ali em cima daqueles nomes. Eu quero ler aqui algo que é interessante, que está escrito na nossa apostila. Está falando assim, nele as pessoas compartilham os nomes pelos quais têm orado e como anda o evangelismo, ou seja, as pessoas vão estar compartilhando o que elas têm feito para trazer essas pessoas para a presença de Deus. Isso é muito importante. Podem ser dadas sugestões sobre como tentar uma melhor aproximação também. Ou seja, as pessoas ainda traçam estratégias de como o grupo vai conseguir se aproximar dessas pessoas. O evangelismo não é opcional na vida do crente, mas faz parte do propósito da sua existência como nova criatura. A palavra de Deus diz, para que nós fôssemos ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus nos fala que Deus, ou seja, Jesus, ele não fala isso só para os pastores, só para os diáconos, só para os presbíteros, bispos, líder de escola bíblica dominical, não. Todo crente tem esse dever de estar cumprindo o ID, de estar buscando pessoas para o reino de Deus. Então vamos lá, preparando um roteiro para o encontro do grupo familiar. Então, queridos, o roteiro vai ser esse, O primeiro, quebra-gelo, nós já falamos, primeiro encontro, primeiro momento, o quebra-gelo. Aqui tem alguns exemplos, algumas dicas, Fale a respeito do seu passado, quem era o seu melhor amigo, ou seja, são coisas sugeridas para que as pessoas possam falar, o que aconteceria se você estivesse se mudando e pudesse levar apenas 2 coisas? O que você levaria? É um exemplo. Outro exemplo, qual a coisa mais importante que você acha que aconteceu na sua vida na semana passada? Que muitas sugestões, ou tem outra sugestão aqui, conte-nos um pouco mais a respeito de você. Qual foi a experiência mais difícil de sua vida? Ou seja, muitas questões que fazem com que as pessoas possam conversar e isso aí forma o quebra-gelo. Mas tem algo interessante falando aqui na nossa apostila, diz assim, tenha cuidado de nunca criar quebra-gelos que são verdadeiras bombas atômicas na administração. Eles não podem constranger e nem dar oportunidade para a maledicência. Aí tem alguns exemplos aqui. Nunca fale, lance perguntas desse tipo assim, qual foi o maior pecado da sua vida? Terrível, não é verdade? Como a pessoa vai poder compartilhar um negócio desse?
Aqui outro aqui, ó. Qual é o segredo que você nunca contou para sua esposa? Ó, que terrível, hein? Fale-nos de um período em sua vida que você se sentiu um grande fracassado. E a pessoa, esses quebra-gelos é para arrasar o grupo. Pessoas, eu acho que nem conseguem começar, né? Tem outra aqui, ó. Qual o evento da vida do rei Davi que você pode relatar melhor? Ou qualquer outra pergunta de conhecimento bíblico que possa excluir pessoas. De repente a pessoa quase não lê a Bíblia. Aí todo mundo falando sobre a vida do rei Davi, aquela pessoa constrangida. Nunca mais você vai querer voltar no grupo familiar. Passar vergonha, não é verdade? Né? Qual foi o pior nome que você já foi chamado? Aqui outra aqui, ó. Qual coisa você gostaria de mudar na vida da pessoa à sua direita? Eu queria mudar o nariz, esse nariz é muito feio. Já pensou? Olha só que terrível, constranger a pessoa, né? Eu queria, ela é muito sem educação. Aí, que coisa terrível. Vire-se para a pessoa da sua direita e diga a ela como ela pode ser um melhor pai ou uma melhor mãe. Ó, exemplos de perguntas de quebra-gelo que vêm para arruinar o grupo familiar. Diga o pecado de alguém que está presente aqui para que possamos orar por essa pessoa. Ó, ai meu Deus, tomara que não falem meu. Já pensou, amados? Em nome de Jesus. Qual fofoca você ouviu essa semana? O que você odeia em nossos pastores? Ih, rapaz, terrível, hein? Ó, vou ficar com a orelha quente. Então, queridos, como falamos, o momento de quebra-gelo pode se tornar desnecessário se os irmãos já estão entrosados. Meu amado, você está aí comigo até esse momento. Eu queria que você fizesse uma pausa. Você vai agora beber uma água, vai ao banheiro, você vai lavar o rosto, enfim, vai tomar um café, não sei. Mas que você possa fazer uma pausa e daqui a pouquinho nós estaremos juntos, prosseguindo com o 4º capítulo do curso de liderança de grupo familiar. Graças a Deus. Minha semente prosperará e a videira florescerá. Em toda a terra sorrirá novo som. Grandes coisas fez o Senhor. Então, meu querido, você já tomou seu café, você já foi no banheiro lavar o seu rosto. Então vamos voltar aqui ao nosso curso, 4º capítulo do curso de liderança de grupo familiar. E estamos aqui no momento da exaltação, né? Já foi falado, né? Já falamos disso, só vamos passar rapidamente aquilo que já foi falado, ou seja, nós estamos fazendo nesse momento um roteiro daquilo que vai acontecer no seu grupo familiar. Ó. Momento da exaltação, é o momento de nós, como falamos, de chamarmos a presença de Deus para o grupo familiar. Então, a adoração no grupo familiar deve ser breve. Se o louvor for longo, o grupo familiar terá a tendência de ser longo. Então isso é necessário que nós entendamos, né? O louvor é muito bom, mas o louvor ele não pode tomar o espaço das outras partes do grupo familiar, né? Os grupos familiares podem cantar músicas fáceis e que fazem parte do repertório da igreja. Eu estava conversando com os irmãos que é interessante que nós cantemos músicas que fazem parte do repertório da nossa igreja, até porque o grupo familiar é uma extensão da igreja. E ficaria difícil, tipo, a gente é uma igreja ao qual nós não temos o costume de cantar um corinho de fogo lá no nosso culto. Mas no grupo familiar a gente só fica cantando corinho de fogo. Até para os visitantes entenderem isso, seria difícil, porque aí o visitante é atraído por corinho de fogo, o visitante começa a acostumar com o corinho de fogo, mas quando chega na nossa igreja, o que vai acontecer? Não vai ver o corinho de fogo, não vai escutar, não vai poder cantar corinho de fogo. Então fica uma coisa meio decepcionante para aquela pessoa que acha que iria encontrar algo na igreja semelhante àquilo que encontra no grupo familiar. E nós queremos que o grupo seja realmente uma extensão, um braço da igreja. Então aquilo que acontece no grupo é aquilo que vai estar acontecendo na igreja. Então temos que cantar músicas do repertório da nossa igreja para facilitar a nós mesmos, né? E facilitar aquelas pessoas que estão chegando. Em nome de Jesus Cristo, amém? Então,
Se não há músicos no grupo familiar, você pode usar um CD ou até playbacks para acompanhamento. Amado, se você tem ido lá no nosso grupo familiar, você vai perceber que algumas vezes nós pegamos ali e cantamos louvores com o violão. Algumas vezes nós cantamos louvores ali com a internet, colocamos louvores playbacks, ou seja, não importa se violão, não importa se for violão, não importa se for playback, internet, rádio, o que importa é que o grupo esteja louvando ao Senhor. Alguns irmãos, alguns líderes de grupo terão esse privilégio de ter uma pessoa no seu grupo que toca violão. Outros não terão. E aí não vai louvar? Não vai louvar, porque existe celular, existe CD, existe internet, notebook. Então não há porque... E existe garganta, capela, gogó. Então não há necessidade de nós não louvarmos ao Senhor porque não temos ninguém que toque um violão no grupo familiar. Lembre-se que o momento de exaltação não precisa ser exclusivamente feito com músicas. É verdade. Algumas vezes a gente não necessariamente precisa cantar, mas começar a declarar palavras bonitas ao Senhor. Estou até dizendo aqui, leituras de salmos, textos inspirativos e orações também possibilitam momentos agradáveis de adoração ao Senhor. Temos aqui, amados, o nosso momento de edificação. Como foi falado, o momento de edificação é o momento ao qual nós pegaremos ali aquela pregação do domingo à noite, estaremos compartilhando, estaremos fazendo até mesmo perguntas para que as pessoas que estão ali no grupo familiar possam estar compartilhando. Então existe algo aqui interessante que fala assim, as perguntas devem ser dirigidas para a aplicação da mensagem à vida das pessoas. Crie 2 ou 3 perguntas que façam parte do tema central da mensagem. Então, quando nós criamos essas perguntas, nós automaticamente fazemos com que essas pessoas comecem a compartilhar e aplicar a sua vida prática, né? Não faça perguntas que pressuponham conhecimentos prévios da Bíblia. Se você quer que os novos convertidos se sintam em casa, não restrinja as perguntas, elas devem abranger a todos. Ou seja, se nós começarmos a fazer perguntas que só pessoas que conhecem muito a Bíblia possam responder, a gente está excluindo aquelas pessoas que estão chegando agora, pessoas que não conhecem a Bíblia. Então, qual o objetivo de estarmos nos reunindo em grupo familiar? Para excluirmos algumas pessoas? Não. Então tem algumas dicas aqui, algumas perguntas que podem ser usadas constantemente. O que chamou sua atenção nessa passagem? É uma coisa que qualquer um pode responder. Qual parece ser o ponto principal dessa passagem? Também, você pode ilustrar essa verdade com alguma experiência da sua própria vida. O que Deus falou com você na mensagem de domingo? Que decisão você precisa tomar na sua vida a partir da palavra de domingo? Então são coisas, queridos, que não vão excluir ninguém. Todas as pessoas podem participar. Então são perguntas assim, inteligentes. Começarmos a fazer perguntas que algumas pessoas não possam responder, então estamos sendo ineficazes no nosso propósito de ganharmos pessoas para Jesus. Amados, queremos estar trazendo aqui alguns motivos pelos quais nós estaremos compartilhando a mensagem de domingo nos grupos familiares. Uma das coisas que nós temos que entender é que nós temos a pretensão de formar muitos grupos familiares e não queremos cada um falando uma linguagem diferente, mas queremos todos os grupos falando uma mesma linguagem. Isso possibilita também que a mensagem de domingo seja bem enfatizada para fazer parte da vida prática da igreja. Porque quando o Espírito Santo traz uma mensagem no domingo, o Espírito Santo deseja que essa mensagem venha se alojar no coração e faça parte da vida prática de cada pessoa. E quando nós estamos compartilhando essa palavra no grupo familiar, nós estamos reforçando aquilo que foi falado no domingo, para que essa mensagem faça parte da vida prática da igreja. Desestimule qualquer tipo de palavra negativa, porque tem gente que chega no grupo familiar derrotado, para baixo, como um perdedor,
e algumas vezes acaba contaminando o grupo. Não, o grupo foi criado pelo Espírito Santo para a edificação dos irmãos e para o crescimento da igreja. Então não podemos aceitar palavras de derrota, palavras que venham desestimular as pessoas na sua caminhada cristã em nome de Jesus. Amados, nunca permita também discussão doutrinárias. E aí? Livre-arbítrio? E aí? Salvo sempre salvo? E aí? Quem vai ganhar? Os arminianos, né, ou os calvinistas? E entram naquele debate que acaba sendo uma vã filosofia, nos tira do foco. Esse momento não é para isso, mas é para estarmos compartilhando a palavra do Senhor, para estarmos sendo edificados e para crescermos em Deus. Não deixe que uma pessoa monopolize esse tempo falando excessivamente. Já aconteceu? Já. De repente, você que está aí me vendo, você sabe que já aconteceu, mas temos que interferir, porque senão só uma pessoa vai falar e as outras, né? E como as outras serão edificadas se não estão compartilhando? É verdade? Não deixe que um irmão exponha a falha dos outros, né? Não tente ter todas as respostas. Isso é interessante, porque algumas vezes você não vai ter resposta, né? E aí, vamos inventar uma resposta? Não, não vamos inventar a resposta. Eu vou pesquisar e depois a gente vai voltar a falar no assunto. Ou então vou perguntar ao pastor, vou perguntar quem conheça mais sobre o assunto, para que nós possamos estar entrando e até solucionando essas dúvidas aí que nós temos. Bem, não podemos ficar inventando coisas, querendo falar coisas que nós não sabemos. A regra geral para o líder é: esteja sempre alegre e bem-humorado nas reuniões. Isso libera tensão, relaxa o corpo e descansa o nosso espírito. Todo grupo se ressente de um líder constantemente melancólico. Chega no grupo, irmãos, na luta, só Cristo, queridos, na minha vida, mas estou aqui, irmãos, sabe por quê? É para Jesus. É para Jesus, é por isso que eu estou aqui, porque, se não fosse para Jesus, eu não estaria aqui não. Melancolia, né? Nós temos que estar alegres, satisfeitos com aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Temos que estar alegres com os irmãos, amém? Por quê? Porque um líder melancólico, um líder traz peso para o grupo. E tenha certeza de uma coisa, querido, eu como líder de todos os grupos familiares dentro da comunidade cristã em nós, eu estarei visitando o seu grupo, eu estarei visitando o grupo de todos os irmãos. Tenha certeza que se percebermos algo desse tipo, irmão que está botando o grupo para baixo, nós, infelizmente, teremos que trocar o líder, porque não podemos deixar que um líder que esteja depressivo, melancólico, passe essa melancolia, essa depressão para as outras pessoas. Então, queridos, e tem uma parte que fala assim, lembre-se de deixar o Espírito Santo dirigir a reunião. Nesse momento do compartilhar, esteja atento no que as pessoas estão falando. Sabe por quê? Porque algumas vezes o Espírito Santo vai falar através do líder que está compartilhando, mas outras vezes o Espírito Santo vai falar através de um outro irmão que está ali participando. O Espírito Santo vai começar a usar ele, vai colocar algumas coisas que é exatamente aquilo que o grupo precisava ouvir, aquilo que o líder estava precisando ouvir. Então, esteja aí sendo sensível à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo pode falar através do líder, mas o Espírito Santo também pode falar através de qualquer uma das pessoas que está participando do grupo familiar. E finalizando, meu irmão, minha irmã, essa questão do roteiro do grupo familiar, a gente passa para o ponto do evangelismo, que, como nós já falamos, a gente vai trazer aquelas pessoas diante do grupo, aquelas pessoas ao qual nós estamos orando. Isso deve ser estimulado desde o início do grupo familiar. E como foi falado, amados, chegamos no evangelismo. Está escrito assim: cada membro do grupo deve ter pessoas incrédulas pelas quais estejam orando regularmente e testemunhando o amor de Jesus. Isso deve ser feito desde o começo do grupo
familiar. Então é um momento de nós levarmos todas aquelas pessoas que nós estamos colocando diante do Senhor, que nós queremos ganhar para Jesus. Temos que orar por elas nesse momento e traçar estratégias para que possamos ganhá-las para Jesus. E para terminar, meus irmãos, nós podemos falar do próprio ambiente do grupo familiar. Temos que ter sabedoria para criarmos um ambiente agradável do grupo familiar. Sabe por quê, queridos? Algumas vezes a gente se descuida e a gente faz com que o grupo familiar tenha um ambiente hostil. Como assim? As pessoas chegam no grupo familiar para ficar discutindo teologia. As pessoas só chegam no grupo familiar para ficar combinando festa, né? Algumas vezes a pessoa só chega no grupo familiar para ficar comentando sobre coisas ruins que estão acontecendo em outras igrejas. Então esse ambiente é um ambiente hostil. Então é necessário que nós criemos um ambiente bom e agradável ao qual nós venhamos a nos sentir bem e ao qual também nós possamos continuar com o nosso foco, que é buscar a presença do Senhor. Outra coisa, né? Ensine as pessoas a serem sensíveis. Ou seja, algumas vezes em grupos familiares, as pessoas, todas elas estão preocupadas consigo mesmo, com seus problemas, e elas não estão sensíveis aos problemas dos outros. Elas só querem tomar conta dos seus negócios, dos seus problemas, resolver os seus problemas. E quando cada um quer puxar para o seu lado, resolver o seu problema, também é criado ali um ambiente hostil. Cadê um ambiente de amor? Um para com o outro, amar o próximo como a ti mesmo. Não permita no grupo familiar a presença dos amigos de Jó. Ou seja, você está assim porque você não está orando muito, você está assim porque você não está jejuando, você está assim porque você precisa se firmar mais com Deus, você não está firme mais com Deus. Aqueles amigos de Jó que ao invés de abençoar só condenam, né? Eu estou bem com Deus, por isso que eu não estou passando necessidade, mas você não está bem com Deus, é por isso que você está nessa situação. Não permita isso, porque se o líder permitir isso, vai se criar um ambiente indesejável para a comunhão e para a presença de Deus. Esteja atento também, queridos, para que nós possamos criar um bom ambiente no grupo familiar. Reprima a fofoca. Se começar a surgir fofocas dentro do grupo, acabe com a fofoca, né? Ou seja, não devemos focar nesse assunto, irmão. Não devemos nos preocupar com essas questões. Vamos nos preocupar com outras questões que são mais importantes. Sabe por quê? Quando começa a gerar fofoca, ou a tendência, irmãos, quando pessoas fazem fofocas de outros ministérios e de outros irmãos, daqui a pouco estarão fazendo fofoca de nós. E quando as pessoas começam a perceber que existe fofoca dentro do grupo, há um ambiente de desconfiança. Então, não podemos permitir com que isso aconteça no nosso grupo familiar. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu quero te agradecer por mais um momento que estivemos juntos aqui. Estudamos agora o 4º capítulo do curso de liderança de grupo familiar, ou TLGF, Treinamento de Liderança de Grupo Familiar. E qual foi o tema do 4º capítulo? O encontro do grupo familiar. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te agradecer por mais um momento que nós estivemos juntos aqui, ainda que seja de uma maneira virtual. Daqui a pouco estaremos tendo o nosso encontro presencial. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Continue perseverando, porque chegaremos até o final. Até o 5º capítulo de liderança do grupo familiar. Lembrando, meu irmão, que Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós é a esperança da glória. Graça e paz. Colho com amor, o tempo do deserto acabou.